Eles querem que você acredite que está tudo bem, que a democracia é inquebrável, que o caos político é só barulho. Mas e se essa ilusão rachar? E se as manchetes revelarem não apenas uma rivalidade política, mas um ataque direto ao próprio sistema? Os fatos que surgem agora apontam para algo muito mais sinistro, uma tentativa calculada de minar a democracia por dentro. O Supremo Tribunal Federal convocou figuras-chave, filhos de um ex-presidente, para testemunhar sobre seus supostos papéis em um plano de golpe. Isso não é só história. Está acontecendo agora, e estilhaça a ilusão de normalidade. Eles tentarão afogar a verdade em ruído, acusações e confusão, esperando que você desista de procurar respostas. A estratégia deles: criar tanto caos que a verdade se perca. Mas não podemos nos dar ao luxo de desviar o olhar. O futuro dos nossos direitos depende de enxergar através da cortina de fumaça. Devemos exigir responsabilidade, não importa quem esteja envolvido. O que está em jogo é nada menos que a sobrevivência da nossa democracia. Eu não vou ficar parado enquanto essa manipulação se desenrola. Este canal existe para derrubar narrativas falsas e expor verdades incômodas. Vamos mergulhar fundo. Por que Carlos e Eduardo Bolsonaro estão sendo convocados? O que essa investigação realmente significa? Não se trata de lados políticos, trata-se de defender os princípios democráticos. Investigadores estão apurando um suposto plano para derrubar violentamente o Estado de Direito e bloquear um novo governo. O processo é metódico, não uma caça às bruxas. A evidência está guiando cada passo. Vamos detalhar os fatos, ignorando o teatro político e focando nas provas. A investigação aponta para um esforço sistemático para espalhar desinformação e incitar atos antidemocráticos. O tempo de observação passiva acabou. É hora de exigir respostas. Vamos desmascarar a verdade juntos. Isso não é uma acusação vaga. A investigação do Supremo Tribunal Federal está organizada como um quebra-cabeça. Eles dividiram o suposto plano golpista em núcleos, cada um com uma função específica. Núcleo 2, o foco de hoje, cuidou da parte política e digital. Essa estrutura mostra planejamento, hierarquia e intenção, não um protesto espontâneo. O Núcleo 2, formado por políticos e assessores próximos ao ex-presidente, supostamente serviu como a ala de propaganda. A missão deles: justificar uma ruptura, fazendo ataques à democracia parecerem patrióticos. A convocação de Carlos e Eduardo Bolsonaro atinge o coração desse núcleo. Os investigadores querem saber: eles usaram seus cargos e plataformas para espalhar mentiras sobre o sistema eleitoral? As evidências sugerem que eles não foram meros espectadores. Eles foram jogadores-chave. Não se trata de punir opiniões. Trata-se de expor uma operação coordenada para desestabilizar o país. A investigação busca descobrir quem deu as ordens e quem alimentou o caos. O Núcleo 2 está agora sob os holofotes mais brilhantes. Vamos dar um zoom nas supostas ações do Núcleo 2, a transformação da informação em arma. A investigação foca no uso sistemático das redes sociais para espalhar desinformação e minar a confiança nas eleições. O objetivo: convencer as pessoas de que as eleições foram uma marmelada, preparando o terreno para a ação. Não se tratava de alguns posts revoltados. Era uma milícia digital coordenada, supostamente liderada por figuras com grande influência. As plataformas de Carlos e Eduardo Bolsonaro amplificaram teorias da conspiração e ataques ao sistema eleitoral, tipo o kit gay ou a mamadeira de piroca. A segunda missão: a incitação. Eles incentivaram e apoiaram movimentos antidemocráticos? Os investigadores estão apurando se a atividade online deles alimentou diretamente os ataques de 8 de janeiro, a famosa invasão ou quebra-quebra de Brasília. Não são perguntas sobre opiniões, são sobre ações durante uma crise nacional, um verdadeiro incêndio no parquinho.
Eles estão sendo investigados como supostos arquitetos de uma campanha digital para subverter a democracia. Uma verdadeira guerra de narrativas. O depoimento deles é crucial para desvendar a verdade, para colocar os pingos nos is. Como podem figuras eleitas ser suspeitas em uma trama para destruir o próprio sistema que lhes dá poder? A defesa deles é uma fachada de legitimidade, alegando perseguição e atacando o judiciário para desviar a atenção da questão real. Eles querem que você veja isso como uma batalha política, não uma investigação criminal. Questionar instituições é democrático. Conspirar para abolir o Estado de Direito não é. Há um mundo de diferença entre crítica e a promoção ativa de uma narrativa golpista. A investigação é construída com meses de evidências, testemunhos, perícias digitais, registros financeiros. A convocação de Carlos e Eduardo Bolsonaro é um movimento decisivo, não um lance inicial. A tentativa de usar o status político como escudo está sendo desafiada. O resultado testará se alguém está realmente acima da lei. A fachada está rachando e a responsabilização está se aproximando. A base do movimento antidemocrático era uma mentira a de que as eleições de 2022 foram fraudulentas. Mas os fatos são claros. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, conduziu auditorias exaustivas, convidando especialistas e observadores. O veredito deles: as eleições foram limpas, seguras e transparentes. Cada teoria da conspiração foi sistematicamente desmascarada. As urnas são seguras, os votos são verificáveis e o processo é público. O partido derrotado foi convidado a apresentar provas de fraude. Suas alegações foram rejeitadas como infundadas e eles foram multados. Isso não é perseguição, é responsabilização por acusações perigosas e sem fundamento. Toda a narrativa insurrecional foi construída sobre ficção, não sobre fatos. Órgãos oficiais e a comunidade internacional confirmaram os resultados. A história da eleição roubada foi uma ferramenta calculada para justificar um ataque à democracia. Os dados do TSE são a pedra angular que expõe a conspiração como uma mentira maliciosa. A verdade é inegável. A democracia foi atacada, não por forasteiros, mas por aqueles de dentro. E agora, o acerto de contas está em andamento. This attack on the electoral process was an attack on Brazil's democratic history. Since the end of the military dictatorship and the Constitution of 1988, Brazil built a solid democratic tradition. Power was transferred peacefully between opposing political parties multiple times. The idea that the system is rigged to prevent a certain political ideology from winning is a fallacy. It's hypocrisy. They trust the system when elected, but call it fraudulent when they don't like the result. This isn't democratic, it's authoritarian. The attempt to incite disruption in 2022 was a radical deviation from democratic norms. It represents a direct attack on this hard-won democratic tradition, seeking to replace ballots with force. This context shows how dangerous the January 8th events were. It was an attempt to end politics as we know it. The investigation is the system defending itself against an unprecedented attack. Let's set aside the political talk and focus on the institutions at the forefront. The Federal Police, Brazil's main investigative agency, leads the operations. They seize devices and conduct digital forensics. Their technical analyses, based on evidence, support the Supreme Court's decisions. They're following the evidence trail. Federal police reports indicate planning and organization behind the attacks. They've tracked financial flows and analyzed data, revealing communication networks. This forensic evidence points to a coordinated campaign, not a spontaneous protest. The Federal Prosecution Office evaluates the evidence and files charges. The focus is now on the chain of command. Critics ignore the methodical, multi-institutional process. Data drives the investigation forward. Summons are the result of months of following the evidence. Com os fatos e as provas se acumulando, o que sobra para a defesa? Quando não dá para discutir os fatos, o ataque vira contra o processo.
a manipulação da percepção pública pelo manual de vitimização. Eles dizem ser alvo de uma perseguição política implacável, comandada por um judiciário parcial. Essa estratégia tira o foco das ações que estão sendo investigadas, desviando o debate para a legitimidade do próprio sistema. Ao gritar abuso de autoridade, tentam deslegitimar toda a investigação perante a opinião pública. Para quem está sendo investigado, essa narrativa é questão de sobrevivência política e jurídica. Ela aprofunda a polarização política e mina ainda mais a confiança nas instituições democráticas. Isso não é só uma estratégia de defesa, é uma continuação do próprio ataque à democracia. A segunda camada dessa manipulação é uma campanha direta de pressão, voltada para o coração dos outros poderes e da sociedade como um todo. O discurso de perseguição não serve só para consumo público, é uma arma para intimidar adversários políticos e até aliados. O objetivo é criar um clima político em que defender a investigação se torna tóxico. Ao pintar as ações do Supremo como um ataque à direita, pressionam deputados, senadores e outros líderes a escolher um lado. Você está com os perseguidos ou com o judiciário tirano? Isso força uma dicotomia perigosa e falsa. Essa campanha de pressão tem objetivos políticos bem concretos. Ela influencia debates no Congresso sobre limitar os poderes do Supremo. Alimenta projetos de lei para anistiar envolvidos nos atos do 8 de janeiro. É uma tentativa de usar o poder político para construir barreiras legislativas contra o processo judicial em andamento. Basicamente, estão tentando mudar as regras do jogo enquanto ele ainda está acontecendo. O interesse final aqui é a impunidade. Não querem só ganhar um processo, querem criar uma realidade política em que sejam intocáveis, acima da lei. A convocação dos filhos do Bolsonaro para depor vira também um instrumento poderoso para os dois lados mobilizarem suas bases e influenciarem o cenário político. Para os apoiadores, é prova da perseguição e um chamado para defender seus líderes. Para os opositores, sinal de que a responsabilização está chegando ao topo da pirâmide. Esse evento está sendo usado estrategicamente para alimentar o fogo político, intensificando a polarização enquanto nos aproximamos de novas eleições. Os depoimentos deixam de ser um procedimento jurídico e viram um espetáculo político gigantesco, onde a guerra de narrativas importa tanto quanto o que vai ser dito na justiça. No fim das contas, o interesse central por trás dessas manipulações é a preservação de um projeto político, uma ideologia que enxerga as instituições democráticas não como sagradas, mas como obstáculos a serem superados se não servirem ao seu propósito. Ao atacar a investigação, estão lutando pela sobrevivência dessa visão de mundo. Querem garantir que a versão deles da realidade, em que são vítimas e suas ações antidemocráticas são justificadas, prevaleça. Isso é mais do que uma defesa jurídica. É uma batalha pela alma do país, uma luta para definir o que é aceitável na política e o que é uma traição imperdoável à nação. Vamos juntar tudo. Vamos sintetizar a pura absurdidade dessa situação nas perguntas afiadas e irritantes que deveriam nos manter acordados à noite. O primeiro e mais gritante paradoxo: como indivíduos eleitos pelo povo, que juraram defender a Constituição, podem se tornar suspeitos em uma investigação que visa desmantelar o sistema democrático que lhes deu poder? Pensem nisso. É uma corrosão política estarrecedora, uma traição da mais alta ordem. Por que existe uma resistência tão feroz em simplesmente esclarecer os fatos? A própria resistência se torna uma espécie de admissão, uma tentativa desesperada de evitar o momento inevitável do acerto de contas. Qual é o objetivo final de tentar desacreditar sistematicamente cada instituição da nossa democracia? Um deserto de caos e descrença onde apenas a voz mais alta e agressiva pode governar. É uma estratégia de terra arrasada, projetada para criar um vácuo de poder que eles, e só eles, podem preencher. Toda essa situação é um insulto à nossa inteligência. O paradoxo é o ponto
Eles querem quebrar nossa percepção da realidade para que aceitemos a versão deles. Agora, aproximamo-nos do clímax desta investigação, que se transformou em um grande teatro político. O ato de comparecer para testemunhar tornou-se um momento carregado de simbolismo. Eles transformaram uma obrigação legal em um palco para sua narrativa de resistência, garantindo que pudessem distorcer a situação a seu favor. Este teatro da desobediência serve para mascarar a covardia de sua posição. Em vez disso, o que testemunhamos é um espetáculo projetado para projetar força, evitando o escrutínio real. É uma performance para as câmeras, uma dança coreografada para evitar as acusações. A ironia é que suas ações eram sobre poder, e agora, sua resposta à investigação também é sobre poder. Esta é a definição de elitismo, a crença de que o poder concede a uma classe especial imunidade às leis. É um desafio ao princípio democrático de que todos são iguais perante a lei. É um teste de estresse para toda a nossa estrutura democrática. A resistência à transparência e o teatro da desobediência são sintomas de uma podridão profunda. A questão é se nossas instituições são fortes o suficiente para provar que, no Brasil, ninguém é intocável. Estamos no começo de um capítulo crucial para o Brasil. Os depoimentos agendados representam uma encruzilhada, um momento de decisão profunda para a nossa nação. O resultado desta investigação enviará uma mensagem clara, que ecoará por gerações. Ela irá reafirmar que ninguém está acima da lei, ou sinalizará que poder e influência podem comprar impunidade, rachando o alicerce da nossa república. Esta é a linha de batalha entre a democracia e um projeto de poder autoritário. Os riscos da inação são imensos. As apostas dizem respeito à saúde e sobrevivência de longo prazo do Brasil democrático, que lutamos tanto para construir. Eles são um teste da determinação do judiciário, da integridade do nosso sistema político e do nosso compromisso como cidadãos. Não podemos nos dar ao luxo de sermos espectadores passivos neste drama. O caminho que nosso país toma depende da pressão que exercemos e da responsabilização que exigimos. O futuro está observando, e ele nos julgará pela posição que tomarmos agora. É fácil se sentir impotente diante de forças políticas tão massivas. Mas é exatamente isso que eles querem que você acredite. Que você seja cínico, apático e silencioso. Seu engajamento é o antídoto. Sua voz, quando unida a milhões de outras, é um grito que pode abalar as fundações do poder e exigir justiça. A última linha de defesa para a democracia é uma cidadania ativa, informada e indignada. Sua primeira e mais poderosa ação é compartilhar esta informação. A maior arma contra a desinformação é a disseminação incansável de fatos verificados e análises críticas. As próximas eleições são outra oportunidade para usar seu poder. Então, estou te chamando para a ação. Compartilhe este vídeo agora mesmo. A hora de agir é agora.